Olá, esse é o módulo de Ciências da Natureza e hoje nós vamos falar sobre a competência 4 e a habilidade 14. Eu sou a professora Natália Veiga e os objetos de conhecimento que vamos estudar hoje são matéria e substâncias e tecnologia das informações. Seguiremos o seguinte roteiro. Primeiro, apresentaremos os objetivos dessa aula, iremos para a pergunta norteadora, após o de olho no tema, construiremos a habilidade e depois exercitaremos. Fecharemos na conclusão e serão apresentadas as referências. Nossos objetivos nessa aula são conhecer o conceito e as formas de energia, identificar as fontes e as transformações de energia e relacionar o desenvolvimento tecnológico com a ciência. Vamos para a nossa pergunta norteadora, então. Com quais ferramentas tecnológicas a empresa em que você trabalha poderia contar para melhorar a qualidade e aumentar a produtividade do seu trabalho? Os avanços tecnológicos vêm contribuindo significativamente para o desenvolvimento econômico no mundo, sobretudo nas últimas décadas, em que as empresas passaram por importantes processos de transformação para ganhar competitividade no mercado global. Nesse contexto, as empresas inovam em equipamentos, estruturas e materiais, desenvolvendo novas formas organizacionais como empreendimentos globalizados, organizações de conhecimento e redes. A inovação constitui-se numa forma de agregar valor às empresas e, consequentemente, numa fonte de vantagem competitiva. Bom, não tem como a gente falar de tecnologia sem a gente falar em energia, né? Mas vamos começar aqui com a tecnologia. Para você, o que é a tecnologia? Que avanços tecnológicos você percebe que ocorreram e que melhoraram a sua vida? Então, vou sugerir que você pause o vídeo um pouquinho e pense um pouco sobre esses pontos. Então, a tecnologia está fortemente inserida na nossa vida, concorda? Influenciando e alterando ações e comportamentos em função da aplicação dos processos e de ferramentas tecnológicas. E a energia? A energia move o mundo, não é verdade? Vários tipos de energia são usados nas residências, nas indústrias, no comércio, no sistema de saúde, no agronegócio. Então, sem energia, certamente não conheceríamos todo o avanço tecnológico que conhecemos hoje. Mas, conceituando fisicamente, a energia ela é a capacidade de realizar trabalho. E o que seria trabalho? A transferência de energia devido à atuação de uma força. Essa energia ela não pode ser criada, e sim transformada. Então, dizemos que a energia ela se conserva. E é exatamente isso que está ilustrado nessas imagens. A energia luminosa das lâmpadas que iluminam a cidade, por exemplo, já foi energia potencial e também hídrica, caso elas tenham vindo de uma usina hidrelétrica, que é exatamente o que estamos vendo aí no nosso exemplo. Bom, entre as principais fontes de energia estão o petróleo, gás natural, carvão mineral, as quedas d'água utilizadas pelas usinas hidrelétricas, os biocombustíveis que geram etanol, biodiesel, os elementos radioativos, que são utilizados também na geração de energia, o urânio 235 e o plutônio, que estão colocados aí como exemplo, o vento, sol, água termais, marés, ondas do mar. Então, aí tem exemplos das principais fontes de energia que são utilizadas atualmente. Dessas fontes, nós temos as que são renováveis e as não renováveis. Seriam renováveis a água, a força do vento, que usa a força das marés, águas termais, também classificadas como energias limpas. As não renováveis seriam derivadas do petróleo, do gás natural, do carvão mineral e de elementos radioativos, que são já utilizadas há um tempo. E a maioria delas, infelizmente, responsáveis pela emissão de gases intensificadores do efeito estufa e que acabam contribuindo negativamente para o fenômeno do aquecimento global. No Brasil, a energia limpa é uma realidade, ainda que a geração desse tipo de energia esteja muito aquém, muito distante das necessidades atuais. Analisando a matriz elétrica brasileira, essa representação gráfica aí ao lado,
Percebemos que a energia no Brasil é gerada principalmente por usinas hidrelétricas. Entre as fontes de energia renovável mais utilizadas para gerar energia elétrica no Brasil estão as energias eólica, a de biomassa e a solar. Temos muitos desafios ainda quando falamos da geração de energia limpa. Então, vale a pena a pesquisa, né, reservar um tempinho para uma pesquisa e aprofundar mais no tema. Bom, falamos que para gerar energia é preciso realizar trabalho e que essa energia ela precisa ser transformada. Assim, os motores são equipamentos que convertem, que transformam, né, alguma forma de energia, né, que pode ser a hidráulica, térmica, elétrica, nuclear, em energia mecânica. Então, os motores de combustão interna utilizam a energia química fornecida pela queima de combustíveis, que tem 3 exemplos aí, né? O diesel, a gasolina ou o etanol. Então, a queima, a combustão, é uma reação química onde o combustível se combina com o oxigênio do ar, liberando gás carbônico e água em forma de vapor. Olha a energia sendo transformada aí, né? Quando a mistura de ar e combustível se queimam, formam esses gases quentes, que são os vapores de água e de gás carbônico, que se expandem rapidamente e empurram certas partes internas do motor, né? Gerando um movimento nas rodas, nas hélices e até podendo operar máquinas, né? Então vamos falar da industrialização, né? Que talvez seja o principal fator no processo de aceleração do crescimento econômico e exerce impacto positivo sobre os outros setores da economia. A indústria de transformação desenvolveu-se de maneira muito rápida após a invenção de máquinas e equipamentos, o que acelerou o crescimento econômico. E os motores, que vimos anteriormente, foram peça-chave nessa dinâmica de produção. O avanço da tecnologia introduziu processos inovadores que se incorporaram ao setor e promoveram aumento na produtividade e na eficiência. A ciência, que está intrinsecamente relacionada ao universo histórico e cultural no qual ela é produzida, é quem fornece suporte às necessidades da sociedade para o desenvolvimento da tecnologia. Respondendo então à pergunta que está aí, né? Seria possível se pensar em desenvolvimento de tecnologia sem a ciência? Bom, então, segundo teóricos, o mundo passa por uma transição de época e estaria no início da quarta revolução industrial, ou a da chamada indústria 4.0, né? Então, essa indústria 4.0, essa quarta revolução industrial, ela vai ser impulsionada por um conjunto de tecnologias disruptivas, ou seja, que provocam ruptura com os padrões. Quais seriam elas? A robótica, a inteligência artificial, realidade aumentada, nanotecnologia, impressora 3D, né? Uma característica da quarta revolução industrial é que ela não se define por uma dessas tecnologias isoladamente, né? Mas sim pela convergência e sinergia entre elas. Então, teria a conexão entre o mundo digital, o mundo físico e o mundo biológico. Então, vamos agora exercitar um pouquinho a habilidade que a gente acabou de construir, né? E vamos utilizar uma questão do Enem de 2011. Então, vamos para a leitura do enunciado. Águas de março definem se falta luz este ano. Esse foi o título de uma reportagem em jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica em 2001. No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos estabelecida nessa manchete se justifica por quê? Letra A. A geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens? Letra B. O sistema de tratamento de água e sua distribuição consomem grande quantidade de energia elétrica? C. A geração de eletricidade nas usinas termoelétricas utiliza grande volume de água para refrigeração? D. O consumo de água e de energia elétrica utilizadas na indústria compete com o da agricultura? E letra E. É grande o uso de chuveiros elétricos cuja operação implica abundante consumo de água. Dá uma analisada nas alternativas e no próximo slide nós vamos discutir e responder juntos.
Então, a resposta correta é a que já está identificada aí, né, em vermelho. Seria a letra A. A geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens. Correto. Pois, para o sistema hidrelétrico funcionar, é necessária uma mínima capacidade de água captada, né, recolhida. Quando isso não acontece, as hidrelétricas não conseguem operar. Então, vocês já devem ter percebido que em alguns momentos a conta de luz ela vem com a cobrança de bandeira vermelha. Já perceberam? Então, elas ocorrem nesse momento da escassez de água nas hidrelétricas, que aí elas não conseguem operar e precisam ser acionadas as termoelétricas. E a geração de energia a partir das termoelétricas, elas são mais dispendiosas, mais custosas. E quem paga tudo isso é a gente, né? Então, para responder a nossa pergunta norteadora, tem alguns direcionamentos aqui, né? Então, qual foi? Vamos relembrar essa pergunta. Com quais ferramentas tecnológicas a empresa que você trabalha poderia contar para melhorar a qualidade e aumentar a produtividade do seu trabalho? Primeiro, você precisa saber em que setor se classifica a empresa que você está trabalhando. Qual ou quais transformações ocorrem na empresa em relação à matéria-prima, né? Da matéria-prima até o produto final. Quais tecnologias são utilizadas? Quais dessas tecnologias podem ser consideradas avançadas? Quais as vantagens de utilizar tais tecnologias para você e para a empresa? E quais recursos ou tecnologias avançadas poderiam ajudar ainda mais no trabalho da empresa? Então, algumas reflexões aí para ajudar a responder essa pergunta. Então, aqui estão algumas referências que foram utilizadas para essa aula e complementem os estudos com o material da biblioteca de vocês, tá bom? Então, tchauzinho e até a próxima.